Olá, querido amado povo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com o nosso podcast e trazendo hoje um amigo, um homem de Deus, um homem que tem compromisso com Deus, é meu amigo, meu presbítero, e a gente congrega na mesma congregação, e ele hoje está aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para edificar o meu coração, o seu coração. Amém? Meu querido amigo, meu querido irmão, meu presbítero, Fernando, é uma honra, é um prazer ter o senhor aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, meu amigo Léo Stone. Para mim é uma satisfação muito grande poder participar desse podcast e falar um pouco do amor de Deus para todo aquele que de bom grado, ouve a palavra de Deus. É uma satisfação muito grande poder estar aqui na nossa congregação de origem, Jardim Muribeca, de Ceará, onde nós estamos sob a presidência do pastor Hélio Ribeiro, homem de Deus que tem um grande compromisso com toda a igreja, com todo o povo de Deus, e que também é um ganhador de almas, e para nós é um prazer poder contribuir com o nosso pastor e através desse podcast, quem sabe o Senhor, através da palavra que será aqui proferida, liberte almas para o seu reino. Amém, esse é o objetivo, meu presbítero? O senhor falou, nós fazemos parte sim da BCARA, também tenho muita alegria de hoje estar contribuindo, participando junto com o meu presbítero, com o nosso coordenador, Pedro Mills, e o nosso pastor presidente, Hélio Ribeiro. Amém? Meu presbítero, fica à vontade, por favor. Vamos estar meditando. É um texto pequeno que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 7, do versículo 31 ao versículo 37. Ele vai tratar a respeito da cura de um surdo e gago de Decápolis. E diz assim a palavra do Senhor, versículo 31 do capítulo 7. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas, quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Glória a Deus. Meu presbítero, essa cura desses homens que necessitava naquela época, naquele tempo, da sua cura para poder ser feliz, Ela continua a mesma coisa, porque o nosso Deus, ele não mudou, Você que está enfermo, você que está doente, você que precisa de cura, acredite no Senhor Jesus. Ele está do mesmo jeito, ele não mudou. A sua palavra é fiel e verdadeira. Meu presbítero, o senhor poderia me explicar a situação desse homem do passado, a diferença para o homem de hoje? Perfeitamente. A gente observa dentro do texto bíblico que hoje, nos dias atuais, o mundo ele tem se desenvolvido, a tecnologia, e hoje nós já temos a facilidade de você poder alfabetizar uma pessoa que é surda. Porque antes que houvesse este avanço, era muito difícil para uma pessoa que tinha essa deficiência. E por que difícil? Porque a pessoa que sofre de surdez, ela, ainda que emita som das suas cordas vocálicas, ela não sabe o que ela está emitindo.
E outra coisa, ela não sabe o que significa o barulho de um sorriso, de um canto de um pássaro, de um soprar de um vento sobre as folhas de uma árvore, um toque, uma melodia de uma bela música. Então, toda pessoa que nasce com essa deficiência, ele tem essa, como é que eu posso dizer a palavra? Ele fica isento, porque a surdez, ela é um dos sintomas, né? Que a gente fala que o ser humano, ele tem os 5 sentidos principais, né? Que é a audição, a visão, o tato e entre outras. E nessa questão, a audição, essa deficiência traz esses malefícios, né, para a pessoa que, infelizmente, desenvolve esse problema. Mas aquele homem, ele teve um grande privilégio, porque ao Jesus passar pelos territórios, né, de Tiro, ele já vinha saindo de Tiro, de Sidom, e ele estava nos territórios de Decápolis. Decápolis, ela é considerada como o conglomerado, né, de 10 cidades gentílicas. E o que nos chama a atenção é que o plano de Deus, meu amigo Léo Stone, ele teve um projeto inicial por Israel. O senhor sabe que Israel, Deus, ele quis sempre deixar Israel como um modelo para as demais nações. Mas o evangelista João disse que ele veio para os que eram seus, no capítulo 1, mas os seus não o receberam. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, sabedor dessa notícia, aqueles amigos que ali estavam perceberam que Jesus estava próximo. Então, o que foi que eles fizeram? Prontamente comunicaram para Jesus e levaram aquele homem até a presença do Senhor, porque eles sabiam que Jesus tinha uma solução para a enfermidade daquele homem. É verdade. Então, a cura verdadeira é Jesus. Na verdade, existe a medicina. A gente não é contra a medicina de maneira nenhuma. É para quem crê, para quem tem fé, para quem acredita, né? Porque nós tiramos a própria a mulher do fluxo de sangue, ela tinha gastado toda a sua fortuna com o médico, com a medicina, e não tinha resolvido o seu problema físico, né? Então ela resolveu acreditar, desenvolveu a fé dela, e Jesus, ela só ir tocar na orla, né, do Senhor, ela recebeu o milagre da cura. Então a cura, ela continua, é um milagre para quem verdadeiramente crê e acredita. Eu acredito, porque tem tanta coisa boa que acontece, né? Sim, perfeitamente. Que acontece na vida do ser humano, mas que a gente que somos servos, a gente sabe que Jesus tem poder e autoridade de curar qualquer ser humano. Não é verdade, doutor? É verdade, perfeitamente. Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente muitas vezes, por consequência das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, o trabalho, a família, né? Às vezes a gente passa desapercebido que nós temos um Deus que é o mesmo, que é evidente, que é todo-poderoso, que é o Criador de todas as coisas e nada foge do seu controle. Então, quero, neste momento, aproveitar e me direcionar para aqueles que ouvem esta palavra e dizer para você, meu amigo, que nem tudo está perdido. Jesus, ele ainda tem o controle de toda a situação. Jesus, ele não condena a medicina, meu amigo. Meu amigo Léo Stone, ele não condena a medicina, mas ele mostra para nós que, às vezes, os médicos, por estudarem, né, mas eles são limitados, são homens limitados. E, às vezes, quando a medicina diz até aqui, aí é quando o Senhor ele aparece, porque para Deus nada é impossível. Existe tanto testemunho, né? Que os próprios médicos disseram, bom, agora a medicina não pode fazer mais nada, né? Tantos casos, e de repente Deus aparecer e ele curar aquele ser humano, aquela pessoa, e aquela pessoa dá tanto testemunho, que se você vê, tem tanto testemunho nas igrejas,
As pessoas falam do milagre, da bênção, da cura que o próprio Senhor visitou e curou. Então, isso é muito importante para que você venha também acreditar e desenvolver. Lembrando que a medicina é uma coisa constituída por Deus. Ele diz, toda autoridade foi constituída por mim. Então o Senhor, a autoridade do médico é uma autoridade constituída por Deus. Amém? Porque o discípulo que andava com Jesus Cristo, certo? Doutor Lucas, entendeu? Então ele fez tanta coisa na medicina, o nosso Lucas, mas também trabalhava o lado espiritual para aquelas pessoas que precisaram ser curadas. Então não mudou, continua a mesma coisa, e é importante que você guarde isso na palma do seu coração. Queria que o amigo que ouve, né, que acompanha esse podcast, eu gostaria de frisar aqui, meu amigo, na leitura que fizemos, no versículo 31, ele diz assim, e ele tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. No versículo 32 ele diz, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Ou seja, os amigos daquele homem, eles já ouviram falar de Jesus. Até porque Jesus já tinha operado o milagre da multiplicação, Jesus já tinha se encontrado com a mulher cananeia e, como nós dissemos anteriormente, quando Jesus ele passa a se identificar com essas pessoas que são de uma linhagem gentílica, Jesus ele mostra ali o seu imenso amor, porque ele não faz acepção de pessoas. Nosso Deus, ele não está preocupado com a condição, com o estado que o pecador ele se encontra, porque Jesus ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E aquele homem, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele era surdo, ele não tinha esse entendimento. Mas aqueles homens que ali estavam, ao saber que Jesus estava ali, levaram, e a Bíblia vai dizer que Jesus impõe as mãos sobre ele. Mas antes disso, houve uma ação da parte daquelas pessoas que ali estavam e também do próprio homem que de bom grado vai até a presença do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma aplicação desta mensagem, pois ela de maneira exegética, ela está falando exatamente que um homem que tinha uma enfermidade física, ele não conseguia ouvir, não é, porque ele era surdo. E a aplicação que eu quero fazer hoje, dentro dessa palavra, é justamente para aquelas pessoas que se encontram no mundo hoje, que conseguem ouvir, mas espiritualmente estão surdas. Não conseguem, não dão crédito à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade que liberta. Então você, meu amigo, que ouve esta palavra, você tem o privilégio, né, de ter um encontro com Jesus. Eu sei que nesses últimos dias o evangelho ele tem sido banalizado em vários locais, mas eu quero dizer para você que o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, ela é vida para todo aquele que crê. Ela é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então você tem o privilégio, tem a oportunidade de abrir os seus ouvidos espirituais e fazer uma grande aliança com o Senhor Jesus. É necessário que você entenda e compreenda que é pecador e que precisa de Jesus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É ele quem tem a capacidade de te conduzir para os céus e que dá a vida eterna. Era essa rápida aplicação dentro do texto que eu gostaria de fazer, meu amigo Leustone. Para mim, foi um grande prazer em poder participar desse podcast. Amém, glória a Deus. É verdade, viu? Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Pessoal,
Você que está em casa, você que acaba de ouvir essas palavras, você precisa ter um encontro espiritual com Deus, para que você venha ter essa certeza, acreditar nas maravilhas do Senhor. Não seja surdo espiritualmente, quando Ele fala dessa palavra, mas você que ouve, você que enxerga bem, você que entende bem, receba essa palavra como um ensino, como um incentivo, para que você possa guardar em seu coração, que é o mais importante, o mais necessário que o ser humano precisa, é de Jesus. A cegueira espiritual, a surdez espiritual, ela precisa morrer, ela precisa acabar, ela precisa sair da sua vida. Você é especial, você é importante para Cristo Jesus. Então, guarda essas palavras, converta-se a Jesus Cristo, o aceite como único e suficiente e exclusivo Salvador da sua vida. Amém? Meu presbítero, mais uma vez eu quero lhe agradecer, é uma honra, é um prazer muito grande ter tido o senhor aqui hoje, para que a gente junto pudesse trazer essa palavra para você que é ouvinte do canal, para você que faz parte desse canal Léo Stories. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.